Então vamos lá. Oi, oi! Hoje a live da Realize, almoce com a gente, na verdade vai ser almoço comigo. A Ana está lá em Curitiba fazendo o curso do Essential for Living pelo Cedim, para trazer mais novidades aqui para vocês e para incrementar e melhorar ainda mais a prática dela. E aí, com isso, eu fiquei com a responsabilidade de estar aqui sozinha, falando, e aí, para não ficar sozinha, eu chamei a minha parça, a Helena, para a gente conversar sobre uma coisa que é uma dificuldade minha, é uma dificuldade de muitas das minhas clientes, e eu tenho certeza que é uma dificuldade das clientes da Helena também, que é como que a gente, que teve toda uma preparação ao longo da vida, para trabalhar como terapeuta, atrás das câmeras, ou seja, em salas de portas fechadas, precisa agora se relacionar com as redes sociais, com gravação de vídeo, com story, com coisas como live que a gente tem que fazer ao vivo, como que a gente consegue comunicar o que a gente quer comunicar. Esse é um desafio que eu passo e eu acho que vai ser importante a gente compartilhar com vocês. Além disso, hoje é comemorado, desde 2021, é comemorado, foi instituído pela BAE, o Dia Mundial da Análise do Comportamento. É nesse dia porque é o aniversário do Skinner, que é o fundador de toda essa ciência, que fala sobre tudo isso, e nada mais apropriado do que a gente, no Dia da Análise do Comportamento, que é comemorado o Dia da Análise do Comportamento, a gente conversar sobre como que a gente pode divulgar cada vez mais, de maneira efetiva, a análise do comportamento, especialmente em momentos como o que a gente está vivendo, que são momentos de críticas muito duras, de práticas antiéticas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar, e justamente por isso, se você que está assistindo a gente é contra e critica e acha errado tudo isso que está acontecendo no nosso entorno, que você também aprenda a se colocar digitalmente, se expor digitalmente, para que pessoas como nós, que praticamos a nossa profissão de forma ética e adequada, consigamos chegar nos mais diversos lugares. Eu sou a Lidy Queiroz, sou psicóloga, analista do comportamento de mestrado e doutorado, especialista em gestão de pessoas, especialista em ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e em OBM, que é o meu maior guarda-chuva profissional. Eu trabalho ensinando as pessoas, transformando os meus erros, né, em atalhos para que você consiga criar um caminho diferente. E a Helena vai se apresentar. Todo mundo já sabe meu nome, porque toda hora as meninas, Helena, principalmente a Lídia, Helena nas lives. Eu já estive aqui numa live. Foi uma live muito enriquecedora também para mim, mas acredito que para quem assistiu, porque muita gente veio me dar o feedback de que foi interessante, que abriu um pouco a mente em relação às redes sociais. Eu trabalho com gerenciamento, com as redes sociais, há 15 anos. Eu estava lembrando aqui agora. 15 anos. 15 anos. Era mato. A gente estava começando o Facebook, Twitter. Era a era dos blogs. O YouTube também estava começando. E desde então eu estou nas redes sociais como um trabalho. Uhum. Apesar da minha formação principal ser em direito, eu sou advogada também. Acho ótimo. E cheguei a fazer mestrado na área, mas em direito internacional. Em direito internacional vai ajudar o mundo está se acabando, Helena. Não, Raquel, eu estou tomando um cafezinho e vendo tudo pegar fogo. É igual o meme. E eu me senti em casa nas redes sociais e comecei a desenvolver, comecei com blog, depois e já comecei trabalhando mesmo. Então, ao ponto que nós chegamos hoje, eu sinto dizer que eu participei, né, dessa evolução. Verdade. Que a gente não sabe se é evolução ou não em alguns aspectos. Mas, em relação ao que a Lidy falou... Deixa eu só começar dizendo o seguinte, eu postei... Deixa eu dar uma contextualizada, né? E vamos trazer aqui para o público o que a gente estava conversando no privado. Eu quero comunicar, eu quero contar um pedaço do passado presente, porque foi um evento recente que aconteceu em relação ao passado. E eu gostaria de contar para as pessoas que estão, por exemplo, numa situação difícil com a sua clínica, ou que estão com inflexíveis ou rígidas no que diz respeito a não, mas eu preciso cuidar dos profissionais, eles primeiro, depois eu, ou então como é que eu faço, ou esteja sofrendo, como eu tenho cliente, né, que está sofrendo, ela com mas eu fiz tanto por essa pessoa e agora é isso que está acontecendo comigo. Mostrar que essa é uma história que acontece e mostrar que ela tem vários capítulos. Então, especialmente, eu gostaria de conseguir contar
E aqui eu vou fazer só a entrada, porque mas eu gostaria de conseguir contar movimentos e coisas que eu fiz quando eu tinha minha clínica, o que eu recebi como troco, né, de toda dessa minha atitude que eu acho positiva e que recentemente eu recebi uma mensagem dessa pessoa. Então, é difícil até contar essa introdução, e aí a Helena estava me dizendo, eu disse, Helena, por que quando eu começo a gravar, eu já tinha começado a gravar vários, mas eu mandei um trecho para a Helena do vídeo que eu comecei a gravar, por que quando eu começo a gravar, eu que me sinto tão eloquente, tão faladora, tão... As palavras desaparecem, eu começo a olhar para cima, meu coração acelera, minha mão gela e a lágrima sai, e eu não quero gravar chorando, também não sei. Enfim, Helena, ajude-nos. Hoje, a ideia da live que a gente pensou ontem é falar de marketing e de presença online para empresas ABA. A gente vai falar disso também, mas acabou que hoje a Lid veio antes da live, agora de manhã, com essa questão que a gente também entendeu ser muito importante e interessante de tratar, porque a gente está falando de uma massa de pessoas, o perfil de público, não só do público, mas das pessoas que precisam trabalhar nas redes sociais para suas empresas, que são de uma geração que não está acostumada a falar com a câmera. Eu conversei isso com a Lid. A nossa geração, não, a gente ainda é uma geração de antes do digital, antes das redes sociais. A gente ainda é uma geração analógica. Na infância, na adolescência da nossa geração, em média, a gente não tinha câmeras o tempo todo, celular o tempo todo na mão. Então, para a gente fica muito difícil essa coisa de conversar com uma câmera, com o celular, como se fosse um melhor amigo, como se fosse um cliente, como se fosse um colega. É uma dificuldade natural e que eu até falei com a Lid que é saudável, não é normal a gente chegar para uma câmera e conversar como se a gente fosse amigo, como se a gente fosse a Xuxa falando com os baixinhos. E as pessoas das gerações, geração Z e a geração que veio depois, já as crianças e os pré-adolescentes, elas falam com a câmera como se fosse o melhor amigo. Muita gente só tem a tela. Então, foi criado na tela e só tem a tela. Pode dar sua... Tá. Eu ia dizer que, assim, tu destes uma dica que outras clientes minhas já tinham me dado, inclusive uma que está aqui, que é a Pamela, uma querida. Eu comecei a dar, eu disse, olha, eu vou te falar exatamente o que eu penso sobre X assunto. Aí ela começa a gravar agora. E aí eu corri, porque tava, né, eu boto o celular aqui, grava o Zoom, e aí vai falando, e eu saí falando muita coisa, né? E fiz nada com esse vídeo. Tá lá, tá gravado, falei um monte de coisa, mas ela já disse, e grave, aí tu acabaste de falar também para mim, grava isso, grava você falando. Eu recentemente comecei com uma clínica que as meninas dizem, a gente precisa captar meus clientes, mas eu não quero gravar vídeo. E minha equipe de marketing está me dizendo o tempo inteiro que eu tenho que gravar vídeo, mas na hora que eu coloco a câmera na minha frente, não fica, não, eu não gosto. Mas quando eu estou explicando para alguém, se alguém me filmar numa palestra, eu dou conta de falar. Isso é uma tática muito boa, que é você deixar filmando. Eu falei para a Lid isso, porque é uma forma da gente burlar esse muro que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem de ser natural falando diretamente para a câmera. E realmente, até eu, às vezes, falo coisas maravilhosas fora da câmera, que seriam ótimas postagens, mas na hora de colocar no conteúdo não sai. De colocar aqui na frente das câmeras, de executar e colocar nas redes sociais não sai. Não só porque a gente tem uma barreira em falar para a câmera, mas também porque a gente quer executar tudo perfeitamente, a gente quer que tudo seja lindamente colocado nas redes sociais, ao invés de falar, eu gravei isso aqui, vai entrar dessa forma nas redes sociais. Isso também é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa mente, de que tem que ser extremamente cuidado, trabalhado, executado para estar nas redes sociais. A conexão, ela não é programada, ela não é planejada, na maioria das vezes. Quem programa conexão, planeja se conectar com alguém com vários procedimentos e táticas, normalmente é o psicopata. A gente gera conexão, com as pessoas. Quando a gente faz uma amizade na rua, a gente não fica, eu vou fazer amizade com aquela pessoa que está sentada ali. Qual que é o roteiro, né? O que eu preciso falar para que essa pessoa seja minha amiga, para que a gente é a gente.
né? Sim. Então a gente está ali naturalmente. A Mari colocou aqui, eu me acabo de medo. E é Sim. isso. E normalmente nós que fazemos, que temos medo, vergonha de nos vulnerabilizar na frente da câmera, eu arrisco dizer que são as pessoas que têm as coisas mais relevantes para serem ditas. Sim, sim. Eu acredito que a internet está na mão, na maioria das vezes, de gente que está falando atrocidades, que não tem base, às vezes, na própria profissão, não tem um conhecimento, ele só tem disponibilidade, cara de pau, desenvoltura. É outra coisa completamente. Eles entenderam o jogo das redes sociais, mas não tem grande coisa para falar. A maioria não tem grande coisa para falar. Tanto que, se você for analisar o conteúdo das redes sociais, em sua maioria, é sempre um conteúdo de. Eu não quero aqui ser grande juíza das redes sociais, mas é um conteúdo de baixa qualidade. Mas é de É de baixa baixa qualidade. qualidade. Porque é quem conseguiu, como o povo brinca, quem tem a senha, quem descobriu o jeito de falar com as pessoas aqui. E às vezes não tem nada para falar. E esse truque de se gravar em momentos que você sabe que vai acontecer, de você dar ideias incríveis, relatos importantes, passar para. Porque você não vai deixar de passar para as suas clientes em consultoria o que você tem que passar, porque a câmera está ali de canto. Entendeu? Então, esse truque é muito bom. Não só para você que trabalha com consultoria, para quem trabalha tem uma clínica ou está desenvolvendo uma atividade para um aprendiz, alguma coisa. Mas se for pegar uma câmera e falar, olha, eu estou fazendo isso, não vai rolar. Não vai Então, fluir. coloca a câmera de lado, deixa ela ali gravando. Mas aí, Helena, aí já é uma pergunta assim, porque o que acontece? Na minha situação, no meu contexto, isso super funciona. Super funciona, porque não necessariamente eu vou citar o nome da pessoa que eu estou falando ou da clínica. Se eu citar, eu vou editar, né? E aquilo vai fazer sentido agora. As clínicas, elas trabalham com dados sensíveis. Por exemplo, não dá para me filmar dando suporte para um aplicador. Não dá para me filmar fazendo uma correção sobre uma aplicação. Na maioria das vezes, talvez nem dê para me filmar dando uma supervisão. A Ana estaria aqui com muito mais autoridade para falar sobre isso, mas, por exemplo, no manual que ela fez, né, de como dar uma supervisão, lá tem várias coisas do tipo, você está num espaço onde não tem circulação de pessoas, você está com fone de ouvido, então tem todo esse sigilo envolvido, porém, a necessidade de se, né, estabelecer essa conexão com o público consumidor. E... Sim. Com as clínicas, o que eu estou trabalhando muito, porque realmente tem esse empecilho de falar com a câmera, que seria o ideal nesses casos, porque tem que proteger a imagem da criança, tem que proteger vários dados sigilosos, como você falou. Então, o que eu sempre indico para as clínicas é entender que tem isso também. Clínicas, empresas, as pessoas que trabalham nesses lugares, o que elas consomem nas redes sociais é muito da profissão delas, das outras clínicas, dos outros profissionais da área. Então, elas acham assim, tudo que eu tenho para falar já foi dito. Eu não vou falar, eu não vou fazer. Não é só um empecilho da câmera. E eu sempre gosto de falar o seguinte, se o hortifruti da esquina vende alface, tomate, e o do outro bairro também vende a mesma coisa. Aí o daqui do bairro vai falar, eu não vou anunciar meus produtos porque o outro já tem. O outro já não. Todo mundo já sabe que existe alface e tomate aqui. Então, todos os dias, eu tenho um cliente que é uma empresa grande da área de hortifruti. Todos os dias ele tem que colocar que o tomate está tal preço, que a laranja está tal preço. Todos os dias. Você não pode achar que está chato, que está repetitivo, que outros hortifrutis, ou seja, outras clínicas abas já postaram sobre isso. Fazem melhor do que fazem melhor. Não. Quem quer pegar o seu conteúdo, quem você quer atingir, não vê todo dia postagens de 25, 30 clínicas. Então, você tem que. A rede social, para você fixar, né, nos seus seguidores, em quem te acompanha, o que você faz, o que você quer, o que você transmite, a sua conexão com ele, você tem que ser repetitivo, você tem que mostrar o seu produto todos os dias. E não achar que todo mundo já viu isso. Se uma hortifruti é um hortifruti, se um açougue que é um açougue, uma hamburgueria que todo mundo sabe os produtos deles, eles têm que repetir isso todo dia. Imagina uma clínica de aba, que é uma coisa, apesar de vocês já estarem na área e trabalharem com isso todo dia,
para nós, público de fora, é uma coisa super nova. Ó, a Jaque tá colocando aqui uma coisa que eu concordo, porque tu tá falando, primeiro ela tinha dito antes que é a verdade, né? A verdade das nossas dificuldades, dos dados sigilosos, e aí tu tá trazendo isso e eu tava aqui refletindo e dizendo fato. E aí a Jaque colocou, né? Muito interessante. Realmente, porque a gente tem inúmeras limitações. Eu vou dizer assim, né? Nosso comportamento, ele é muito governado por regras. Então a gente fica muito sob controle da regra e não da contingência. O medo também de ser julgado, tem várias emoções ali. Mas, e aí eu quero até expandir um pouco essa minha análise, porque assim, a primeira coisa é, a gente, mas eu já falei isso na semana passada, ou então, mas todo mundo já falou, para que eu vou falar também, né? Se todo mundo está falando, então eu já perdi o bonde, as pessoas já falaram, e agora já passou 3 dias, eu não vou falar sobre. Então isso acontece muito comigo, e eu acho que acontece muito com as clínicas. É, e, e aí a gente fica perdida nisso. Uma coisa que eu falo, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falo para os outros e tenho dificuldade de fazer para mim. Por exemplo, nessa semana eu tive, na terça-feira, eu estava fazendo, né, um encontro de consultoria e aí eu falei assim, deixa eu ver a tua página do Instagram, a página da clínica, né? Quando eu olhei, isso eu falo para muita gente, mas especificamente essa eu fiz um negócio diferente e eu quero até checar contigo se faz sentido ou não. Eu olhei e eu disse assim, ai, olha, sinceramente, mais uma página de clínica de aba, igual a todas as outras. O que é a aba? Por que que é importante? Mas não sei o que lá precoce. Mas não sei o que lá esse... Tipo, aqueles posts com cara de designer, de tudo, toda... É mais uma. Literalmente, nesse sentido, Helena, mais uma. Aí e aí a minha cliente estava dizendo uma coisa que eu também sinto. Que ela falou assim, e aí, Lid, honestamente, eu acabei criando uma outra página para mim, onde lá eu posso falar as coisas que eu entendo que são relevantes. Eu falei, pois é, mas aí é que tá. Você precisa tornar essa página da clínica uma página de gente, como a gente. Apesar de ser um nome comercial, e nada contra você ter sua página profissional. Mas, por exemplo, é uma dificuldade que a gente tem aqui no perfil da Realize. Acaba que as coisas que eu falo lá no meu perfil, eu não trago para cá, e seriam assuntos específicos da consultoria, do nosso serviço, que seria importante de ser trabalhado. E aí eu fiz um exercício com ela de transformar o nome da empresa dela numa pessoa, não jurídica, mas uma pessoa física, e dizer quem é? Quem é essa pessoa? O que ela gosta de... A persona, mas assim, da página. Essa pessoa abriu o Instagram para falar o quê? Por que ela tá aqui? No final saiu um cara que a gente se surpreendeu. Eu olhei e disse, olha só, e não tem nada a ver com o que está lá, né? Com o que está sendo postado. Então, o que eu vejo, infelizmente, é mais do mesmo, o tempo todo. Deixa eu só ler o que as pessoas escreveram aqui, rapidinho. Aí a Jaque disse, isso mesmo, medo do julgamento, da exposição, de estar repetindo o tema, e além disso, a comparação de currículos, que é uma coisa muito tóxica na nossa área. E aí a Mari, quando eu falei tudo igual, né, a Mari colocou, todos escritos pelo chat GPT. E aí, Helena? Olha, eu tenho clientes que estão em todas essas, que eu já peguei em todas essas dificuldades, a dificuldade de entrar na câmera, a coisa de querer. Eu tenho clientes que até foram indicados por você, Lid. Eu já tive uma cliente que foi indicada por você, uma clínica, que ela pensou que ela ia me contratar e eu ia fazer isso que a Naná, como é que ela chama? Naná? A Mari falou, todos escritos pelo chat GPT. Pensou que eu ia me virar ali, ia fazer aquilo e isso ia ser a cara. E quando eu comecei, porque eu tenho uma reunião inicial e eu falo que elas vão precisar aparecer, eu falo que elas vão precisar mostrar a cara delas, porque elas são a clínica. E aí elas falaram, você está dando mais trabalho para a gente, porque eu pensei que ia se resolver sozinha e que eu não ia precisar fazer nada. E eu repito a história e parece que não entra na cabeça de algumas clientes que é você nas redes sociais está contando uma história que quem te acompanha não sabe nada ou sabe pouco. Você acha que as pessoas sabem tudo o que te aconteceu e como funciona uma clínica e quais são as atividades. Não é assim. Você está contando uma história com início, meio e espero que não tenha fim. Não é? E as pessoas não entendem. Minha clínica, bom, como que ela começou? Qual foi a ideia dela? Quando eu pego clínica que eu estou começando, vai abrir, eu falo, você tem que contar como começou, você tem que contar por quê. Muito que você fala nas lives e no seu conteúdo, por que você abriu essa clínica, não é porque você vai fazer com muito carinho, nem vai prestar um serviço de qualidade. Você tem que colocar o diferencial. A gente tem que contar essa história do início. Eu nem sabia que eu ia ser as objeções mas é assim,
Eu perdi a conta de quantas vezes eu abri vídeo ou escrevi card contando o meu porquê atual. Porque eu faço o que eu faço hoje e não consigo. E travo. Entendeu? E isso, Helena, assim, até para as minhas clientes, eu conto, mas não conto tudo de uma vez. E quando sai tudo de uma vez, eu choro muito. Eu vou falar o que E vocês falam. Eu vou devolver, eu vou dar uma na cara agora, que eu vou devolver um negócio que você e a Ana fazem. E isso é desenvolvível. eu sei que eu tô fusionada, eu sei que é uma inflexibilidade, eu sei. I know. Sim, desculpa, que eu tô segurando. É uma vergonha isso aqui que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. É, Eu não o, acho que seja uma vergonha. Eu acho que tu tá ensinando, tu tá demonstrando exatamente o que tu queres que a gente faça. sim, eu tenho muita facilidade, porque eu te falei 15 anos trabalhando com internet, eu tenho muita facilidade para chegar aqui e falar com a câmera como se eu estivesse falando com um amigo meu. Eu desenvolvi isso, eu conheci a Ana fazendo isso, a Ana Não é? conheceu meu nome. E eu falo para vocês, é desenvolvível, é, tem formas de desenvolver melhor, vocês têm que tirar essa imagem de que TikTok é uma coisa ruim, Ana de me criança, de fala isso o adolescente. tempo inteiro. Eu tenho preconceito com o TikTok, que eu não consigo. Ah, Jesus. Tem que entrar lá, que vocês vão ver gente que tá falando, sei lá, do cachorrinho que faleceu. Mas que você vai ver a forma como a pessoa tá falando pra internet. Tem gente que abre a câmera e começa a chorar pra câmera e você fala, peraí, vamos combinar? Quem abre a... Então, tem gente fake, tem gente que você, ali no TikTok, você percebe exatamente algumas nuances que você pode treinar, que você pode desenvolver. E é interessante você treinar no espelho, você treinar. E eu falo isso, é muito difícil. A As pessoa que eu mais pessoas. tenho vergonha sou eu, Helena. A pessoa Então, que mais me julga sou eu. então, é difícil eu falar isso para as outras pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa parecida. Eu sempre tive, eu falo isso em terapia, que eu sempre acho que tem alguém me filmando, que as pessoas estão me assistindo, é uma questão minha. Desde criança, eu vou para frente do espelho e fazia as propagandas que passavam na TV. Que Tipo, legal. imitava e tal. E isso é uma forma e é uma coisa também de não se levar tão a sério. Você vai treinar lá, não vai treinar falar o que você quer falar. Treina uma palhaçada, treina uma coisa. É igual um ator faria Eu num até curso de tento ator. essas aproximações sucessivas. Por exemplo, se tu olhares os últimos 2 vídeos que eu postei, eu até canto no meio do vídeo, né? Eu falo coisas assim. Então, quando é pra ser engraçada, sarcástica, ácida, irritada, pistola, dá tudo certo. Tá tudo. Isso também sou eu também sou assim, né? Atrás e na frente das câmeras. Agora, essa mulher que sofreu esse golpe da vida de maneira inesperada, e são tantos sentimentos, mas olha, a Mari colocou aqui que eu queria falar de meme também. Ela disse assim: a gente conta essas coisas em doses homeopáticas mesmo. Gente, é porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí ela dizendo que não aguenta o TikTok, a Mari da nossa geração. Então, ela é mais uma que tu tem que quebrar a objeção. Aí eu falo: eu prefiro ver os memes com 2 semanas de atraso no Instagram, igual a qualquer pessoa adulta normal. Eu não sabia que tinha 2 semanas de atraso. Quer dizer que sai lá primeiro? Sai lá primeiro, gente, por favor. E o TikTok, eu vejo as pessoas falando, não, o TikTok é horrível. Ele é horrível porque ele é um espelho. Se você. O meu TikTok tem o quê? Pessoas ensinando a plantar, a cuidar, cultivar de várias plantas e tudo mais, que eu tenho pela casa toda. Então, receitas, dicas da minha área. Então, o meu TikTok é a minha cara. A partir do momento que você assiste um vídeo, não gosta e pula ele, o algoritmo do TikTok é muito melhor do que o do Instagram. Daqui a pouco o Mark vem aqui e derruba a nossa live. Já, não vai demorar nada. Ele aprende muito rápido sobre você e entrega você. Entrega você para você. Então, você tem que ir lá. Eu vou lá para buscar ideias para conteúdos para meus clientes, ideias para melhorar o meu trabalho, porque lá as pessoas pondo a câmera na cara e mostrando o dia a dia, mostrando as coisas com naturalidade, mostrando comédia, mostrando conteúdo. Tem muito profissional de várias áreas mostrando conteúdo das suas áreas. Eu conheci meu psicanalista lá, entende? Olha aí, olha. Então, assim, é uma barreira um preconceito que vocês têm que superar e tentar assistir e tentar trazer alguma coisa de aprendizado para o conteúdo de vocês. E aí eu vou linkar um pouco com o dia de hoje, né? O dia
que a gente fala sobre, comemora sobre, divulga a análise do comportamento no mundo. Então, dia 20 de março é esse dia. Com uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer sobre nós mesmos, que é fazer uma análise do qual que é o contexto. Primeiro, qual que é o comportamento que eu emito, qual é o comportamento que eu gostaria de emitir. Coloque isso no meio. Então, o que, que eu faço? Isso. A Mari colocando. Eu acho que todo mundo vai falar mal de mim igual eu falo comigo mesma. Essa é uma coisa, né? Quando eu vejo, por exemplo, um vídeo meu com muito compartilhamento, eu falo, rapaz, será que isso é positivo ou será que o povo está mandando? Mas olha lá, tá louca. Não interessa. Falem bem, eu falo mal, mas falem de mim, né? Você vê que tem gente nas redes sociais que o conteúdo é, mesmo profissionais da área de vocês e de outras áreas, que o conteúdo é basicamente falar coisas absurdas para as pessoas odiarem elas. E aí gera um monte de comentário, um monte de gente debatendo. É do ótimo. Não estou falando para vocês fazerem isso, por favor. Não é isso. Mas é de perder, de se levar menos a sério. Vocês têm uma ética da profissão para seguir, tem várias coisas que vocês têm que seguir, mas vocês têm que se levar menos a sério, se preocupar menos com o que os outros vão pensar do que você está fazendo e confiar mais no instinto de vocês de que aquela mensagem que vocês querem passar é importante. É isso. Eu estou até procurando aqui uma pesquisa que eu fiz, porque assim, o que eu aprendi quando eu entrei para o mestrado em análise do comportamento? Eu aprendi que o Watson, que tá lá no começo do behaviorismo e tudo mais, é um psicólogo, analista do comportamento, mas ele começou, e aí ele falava frases bombásticas, olha lá atrás, eu estou tentando procurar aqui as datas, tudo, porque foi uma pesquisa que eu fiz, mas ele fazia assim, ele soltava um clickbait lá em 1800 e bolinha, todos os jornais falavam daquilo, todas as reuniões de seminários de departamentos falavam daquilo como absurdo, e aquilo era uma plataforma, porque ele ia ser entrevistado, ele ia ser questionado, e aí ele saía falando e ia contando, contextualizando tudo. Então, aquilo que foi a frase de efeito, na verdade, ela se ampliava. Então, uma que eu conheço, que a gente falava muito no mestrado, é que ele dizia que todo ser humano matava a raça. Toda pessoa nasce com uma folha em branco. E aí isso mata tanto psicólogos quanto pessoas que não são da área. Como assim? E a universalidade? E a hereditariedade? Mas eu sou assim porque minha mãe é assim. E aí ele tentava explicar tudo isso. Enfim, então ele foi dentro da perspectiva da análise do comportamento dos pais do marketing. Porque ele, inclusive, saiu do departamento de psicologia e migrou definitivamente para o marketing, implementando coisas assim com muita efetividade, com muito roteiro. E aí chega em nós, né? De novo, eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui, Helena, somos mulheres, né? Então, o gênero tem que estar aqui. Eu não me sinto, nesse caso, eu não me sinto repetitiva. Acho que a gente precisa olhar para a gente enquanto mulheres que estão sempre sendo corrigidas e silenciadas por homens. Pode ver, a maioria das pessoas com CRP são mulheres. Tanto é que o CRP mudou para Dia das Psicólogas, né? Nessa tentativa de mostrar nossa representatividade. Mas se você olhar quem são as pessoas mais influentes da análise do comportamento, são homens falando merda. A maioria deles está falando merda. E aí a gente que não fala merda tem medo do que ela colocou, do que a gente colocou aqui, né? Ela acho que tá para trás, que é o medo de ser julgada, o medo de alguém compartilhar falando mal de mim, né? É um comportamento, uma habilidade que vocês têm que copiar dos homens. A maioria não tem bagagem, respaldo, qualificação, o que for, e estão pondo a cara e estão tomando lugar das mulheres em vários segmentos, não só no de vocês, mesmo quando a maioria da categoria são mulheres. Então, esse medo, essa coisa que a gente, como mulher, já é colocado para a gente. Eu vi um exemplo que não tem a ver com a área, mas que é muito interessante, que antes do carnaval, a filha da Heloísa Perissé, né? Não sei se vocês chegaram a ver, ela foi num podcast com a mãe e começou a cantar um rap, um funk, um trap, não sei, que chama o trap do trepa-trepa. É uma coisa absurda. Horrível. Mas, e que ela cantou na maior desenvoltura, e eu pensei, que criança que foi amada, querida, a mãe dela nunca falou que ela era menina e não podia fazer tal coisa, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela cantou essa bobajada e virou hit do carnaval, é porque ela pode fazer o que ela foi uma mulher que foi criada da forma que todos nós deveríamos ser criadas. Como eu tô criando a minha filha, né? Que bom, entendeu? A gente devia ter essa desenvoltura para falar das nossas bobagens, como foi nesse caso,
das nossas, do que a gente sabe, do que a gente estudou, do que a gente concluiu nas coisas com essa facilidade. E é isso que é esse medo que vocês vão ter que liberar, essa, sabe, essa barreira que Sim. as minhas clientes, no geral, as mulheres da área têm que liberar. É ridículo quando eu já conversei com vocês, não vou citar nomes, mas eu conversei com você e com a Ana, que quando eu pesquiso da área de vocês, e agora o algoritmo aprendeu que eu me interesso por isso, só aparece a cara de um homem como principal. E é absurdo, entendeu? É Porque eu verdade. chego, às vezes, quando eu estou conversando com amigos, eu falo assim, eu atendo as maiores do Brasil. Eu tenho essa mania de falar, eu atendo. E aí eu não falo o nome porque eles não vão saber, porque não é da área e tudo. Mas eu atendo a Ana e a Lid e a fulana, e elas são fodas. E quando eu vou pesquisar na área, no algoritmo, nas redes sociais, vocês não estão ainda representadas dessa forma. Não estamos. A Mari está perguntando onde eu acho a autoestima masculina encapsulada para vender, Sim. né? É, eu, da minha vida, não só na área de trabalho, mas na vida pessoal e tudo, um grande trauma que eu passei me fez liberar isso tudo com o tempo. Olha, E foi a morte do meu pai, descobrir que é uma coisa que a gente não percebe na vida, nenhuma mulher percebe até ter um grande choque. Que homens têm inveja de mulher. Eu não achava que tinha, porque eu fui criar. Minha mãe sempre falou que mulheres são invejosas, mulheres, eu tenho que ter cuidado com mulheres, mulheres isso, mulheres. Então, é, eu não observo. E os homens estão sempre assim na deles e não falam e tudo. Aí você pensa, homens não têm inveja de mim. Quando eu descobri tudo isso, que homem tem inveja da gente, que quer ser a gente, que quer passar rasteira na gente, às vezes muito mais do que mulheres, são muito mais invejosos. Aí eu comecei a aprender que eu tenho que pôr minha cara nas coisas e que eu tenho que me impor em todos os lugares, entendeu? é. E isso, agora voltando, que eu saí muito Não, do assunto, mas eu não acho que não saiu. É sobre isso. Sim, é sobre isso. eu vejo que eu trabalho com mulheres muito poderosas, donas, né? Gestoras de clínica, gestoras das suas empresas, e elas têm diversas inseguranças que não deveriam ter sobre muitas coisas. E esse empecilho de gravar é esse. Medo do ridículo. Que importa se a fulana de tal, sua coleguinha, vai mandar para outra colega falando, ai, que ridícula, ai, que ali, ó, viu que tem uma ruga, viu que o cabelo dela não tá tão bem Olha penteado. o que a Mari acabou de escrever. Uma coisa que dificulta muito a exposição para mim também é o fato de eu estar fora do padrão. E eu sei que a gente pensa isso, porque assim, uma coisa que eu me libertei e foi maravilhoso foi eu tinha que me maquiar inteira para poder aparecer aqui, porque eu tenho muitas olheiras. Sim. Só que eu odeio maquiagem. Odeio, diferente da Ana que fez curso de maquiagem, que gosta. Eu odeio maquiagem, odeio. E aí um dia eu disse, quer saber? Porque eu ficava tão cansada de me maquiar, e aí eu não gostava da minha cara sem maquiagem, também não gostava da minha cara com maquiagem. Eu disse, quer saber? Eu vou gravar, quem quiser assistir, que assista. Mas eu queria generalizar isso, assim, sabe? De modo geral, essa coisa de estar fora do padrão, né? Eu, quando eu não sei se todos, mas a minha percepção é de que eu nunca tive num padrão adequado, mesmo quando eu não era uma mulher gorda. Porque Aí sempre. acabou de colocar, gata, tu é magra. Mesmo agora, porque eu também fui gorda, mesmo agora eu não me sinto no padrão. Meu cabelo é branco, meu cabelo é enrolado, eu tenho ruga, então Isso é um monte de porcaria de churume que a gente carrega nas costas e devia liberar. Eu nunca sofri hate nas redes sociais, já sofri bullying fora das redes sociais tanto que quando eu cheguei na vida adulta e nas redes sociais, eu já tava, ninguém tinha coragem de fazer comigo nas redes sociais, na minha cara. Assim, vocês vão ter que trabalhar do jeito antigo, falar pelas minhas costas. Hate nas redes, porque nada me abala que vem das redes ai, que sociais, nada me abala. perfeito. Nada. Olha, a gente queria uma palestra só disso, Helena. Sim, não, mas isso um dia a gente faz. E eu sou uma pessoa, um target de ódio, de incel. Eu sou uma mulher gorda. Eu sou um target de ódio de outras mulheres que acham que a gente não deve. E até das pessoas que acham que são muito elevadas, que chegam para mim, ai, você é tão corajosa porque você tira. Isso é Então, meu assim, até quem acha que é super elevada joga algum hate em mim por eu ser gorda, outras por eu ser mulher, várias coisas. E isso é uma coisa que vocês têm que perder o medo. É uma coisa que eu aprendi com meu pai. Porque meu pai tem muitos defeitos, mas um deles é que ele cagava para o que os outros pensavam dele de tudo. Meu E sonho. aí meu marido fala comigo que eu chego nos lugares e se a pessoa está falando algo não interessante,
eu viro as costas e vou embora. E se eu tô num aniversário, numa festa e as pessoas estão sendo desagradáveis, eu não. Aí ele falou, às vezes você é até meio grosseira, porque você desliga. Aí eu falei, amor, eu já cheguei num período da minha vida que eu entendi que meu tempo é precioso, que eu sou importante também, que homem nenhum que tá falando baboseira eu vou ouvir. Então, e isso tudo é um passo adiante pra gente não ligar para o que os outros pensam. Eu posso ir num ambiente e todo mundo ter me detestado e eu não ligo. Eu não ligo. Meu marido é assim. Tá certíssimo. Há muitos homens já são assim. Não, muitos homens, né, naturalmente, mas estruturalmente são assim. Já são assim, são criados para falar, eu tô acima disso. A minha forma de pensar é diferente. Eu não acho que eu tô acima disso. Eu acho que as pessoas vão me julgar e se eu tentar ser perfeita. Uma vez eu tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe e eu falei com eles. Eu tentei fazer de tudo para ser perfeita e atender vocês. Não adiantou. E aí, ali eu encerrei. Eu não sou perfeita para ninguém, só para mim. Só para mim. Nossa, Helena, que incrível. E interessante tu tá falando isso. Eu nem te contei o que era o motivo, né, do vídeo como um todo, mas eu consegui contactar com esse evento recente o quanto eu já avancei. Porque, por exemplo, essa mensagem que eu recebi de uma pessoa dizendo que até hoje é um arrependimento, tem um nó na garganta pelo que fez comigo e que precisava desabafar, que eu fui muito importante na vida dela. Eu sei que eu fui importante. Mas quando eu estava na arena, que é aquele discurso lá de Roosevelt, que eu ainda quero reescrever inspirado numa versão feminina. Quando eu estava lá na arena apanhando, eu fiquei só. E aí eu também saí praticamente só. A gente não pode dizer só que a gente não está só no mundo, né? Sim. Mas em relação ao que eu tinha, eu saí só. Aí hoje, que eu tô aqui, você vem dizer, eu te admiro, você é uma mulher forte, PT saudações, eu não vou diminuir o seu nó na garganta. Por mim, você leva ele pro túmulo, sabe? Eu não sou essa pessoa, paz e amor, positividade, todas as coisas, mas eu era. Eu tentava ser. Eu dizia, nossa, mas coitada, errou, nossa. E isso fala muito da gente no marketing. Ué, falou mal de mim? Pois é isso mesmo. É assim mesmo. Fale para mais 10 pessoas. Eu falo que. Gente, por favor, Helena, corta. Ó, a Helena que tá assistindo a gente, faz um corte. Repete isso daí, Helena, porque eu acho que tem que ser um corte da nossa live. Mas uma história importante que eu tenho que deixar aqui, que o meu primeiro cliente da agência Lavanda veio porque falaram mal de mim para ele. Era um lojista, eu trabalhava muito com moda, com outras coisas. Quando eu abri a agência, ele falou, Helena, me falaram tão mal de você, que eram ex-amigos meus falando mal de mim, e que eu vim saber, porque eu trabalhava com ele como influenciadora. E você vinha na minha loja e você nunca me falou mal deles. E eles sempre falaram mal de mim. Então, você ganhou aí. Eu nem falo mal das pessoas, nem porque é propaganda. Se eu tenho que falar mal de alguém, eu falo pro meu marido, deixa ele ouvir, entendeu? Eu falo pra minha amiga. E aí essa pessoa me deu o meu primeiro cliente falando mal de mim. Tentando me derrubar, ela me deu. Pode ter me prejudicado para um monte de gente, com certeza. Mas essas pessoas que ouviram essa pessoa e não vieram saber de verdade, não me interessa também. Igual eu falo dos meus clientes. Todos os meus clientes que vêm qualificados são de pessoas, vêm de indicação de vocês, das outras clientes. Eu não gosto de cliente que viu o meu Instagram ou que eu normalmente eu já estou escolhendo dessa forma, por quê? Porque já vem qualificado. Não, isso é uma coisa, né, que eu aprendi, assim, tenho me tornado cada vez mais efetiva, que é escolher o cliente, sabe? O que eu fico pensando, e aí volta, né? Por que eu quero estar nas redes sociais? Eu já te disse, meu trabalho é online, então é aqui que eu estou, eu não tenho nem pretensão de ter um trabalho presencial. E eu sei que tem muita gente que não consegue contratar meu serviço, entendeu? Tem muita gente que não consegue, porque eu entendo, é uma consultoria com uma pessoa super especializada. Não tá caro. Não é isso. Não é, isso também foi outra coisa que eu aprendi. Não tá caro. É o valor pelas coisas que eu entrego. Mas você não pode acessar e você gostaria de acessar alguma coisa. Ou então de receber até um abraço. Porque, às vezes, eu tenho no meu direct pessoas que me procuram dizendo assim, nossa, Lid, mas também tem que olhar para o lado da gestora. A gestora que luta, a gestora que quer fazer diferente, mas que é refém de todas essas coisas. Isso me fez refletir, Helena, sobre o quanto que eu estava batendo nas redes sociais, o quanto que eu não gosto de ser assim, porque na vida real eu não sou assim. Eu sou o oposto, na verdade. De vez em quando, como todo ser humano, eu não sou a bailarina do Chico Buarque, de vez em quando eu fico pistola. Mas não é meu perfil. O meu perfil é muito mais. Deixa eu te ouvir, deixa eu te acolher, obrigada por ter falado.
olha, vou te contar que comigo aconteceu assim, eu consegui fazer assado, eu andei estudando e eu vi essa alternativa. Eu sou muito mais sim do que o oposto do que eu estava mostrando. E aí eu me pego, porque quem eu sou dói mostrar. A Mari dizendo ali de me inspira. A Mari é nossa, ela é do nosso time. Então, é isso que você tem que. É uma coisa assim, eu vou falar do lado marketing, porque eu não sou. Claro. É isso que você tem que mostrar. É, a gente tem é um medo que você tem de mostrar isso, e esse lado que para você é tão rico ser julgado. É, É e também atacado. atacado. E é esse medo que vocês têm de derrubar, porque a gente tem que mostrar. Eu também já ficava muito assim, porque tem uma grande reserva de mercado, os coaches. Eu tenho cliente que todo dia aparece assim, com uma mensagem que viu de um coach falando, ele está falando para a gente fazer assim, a gente tem que fazer assim, questionando o meu trabalho. Então, eu falo com ela, olha, e mesmo que eu precise todo mês desse pagamento, eu já decidi que eu tenho que falar, olha, contrate o coach, então. Porque nós já temos essa estratégia e nós vamos seguir essa estratégia. Entendeu? E a gente tem que chegar no ponto de colocar o que. Você já tem anos na sua área, você tem a experiência, você sabe que você está dando um caminho de ouro para as pessoas, um caminho que você percorreu, que você aprendeu a passar das fases, a chegar no final desse game, você tem essa segurança e não se sente segura de mostrar nas redes sociais um pouco disso. Você não vai mostrar tudo, mas vai mostrar um pouco disso. Uhum. Isso não pode acontecer. E assim, eu fico assim, triste, porque eu sei que só eu falar não vai adiantar. É, Tem, tem que ter um trabalho. E não é de uma hora para outra. A gente tem esse imediatismo. Eu quero falar hoje, não sabe, perfeito. mas não vai ser hoje. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante e que casa exatamente com a análise do comportamento, que é assim, a gente, quando você fala assim, tem que perder, tem que se expor, tem que fazer, a gente precisa. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu peixe, como tu disseste, eu vou falar da perspectiva do marketing. O que a gente precisa ter disposição para fazer é olhar para o que me limita, quais são as consequências que estão reforçando o meu comportamento de não me expor na rede. Ou seja, quando eu não estou me expondo, eu sei que não se comportar não é comportamento, tá, gente? Vocês estão assistindo aí pelo canal do YouTube. Tudo aquilo que um minuto faz não é comportamento. Então, o que, que eu estou fazendo quando eu não estou comunicando a minha mensagem nas redes sociais? Muitas vezes é isso. Eu estou num repertório altamente refinado de fuga esquiva. Então, que consequências são essas que estão mantendo o meu comportamento? E como que eu posso fazer um arranjo de contingências antecedentes e consequentes que aumentem a probabilidade de eu me expor. Você fez isso, né? Nossa pequena analista do comportamento. Vou te dar uma estrelinha. Quando você falou assim, quando você falou assim, coloca o celular posicionado para filmar você nas suas consultorias, isso que você está fazendo é aproximações sucessivas. Você está dizendo, tá bom, o mais difícil você não consegue fazer, mas é uma coisa que você quer fazer, como que a gente quebra? E aí eu queria mesmo fechar a nossa live, assim, te perguntando, é possível que eu consiga gerar conexão, né, consiga me conectar e as pessoas consigam se conectar comigo sem vídeo, porque eu tenho cliente que é assim, olha, vídeo eu não vou fazer, mas eu preciso de cliente. Sim, é possível sim. Principalmente se ao invés de você virar a câmera para você, você virar a câmera para mostrar o seu olhar das coisas. Entendi. O seu Entendi. olhar. Você Entendi. com certeza já viu um documentarista, o pessoal, você já viu pessoas no stories que mal aparecem, É, mas que você olha tudo que ela posta e fala, caramba, eu tenho tido essa fase de mostrar só o que eu estou vendo ao invés de me mostrar. E é esse também uma outra barreira do pessoal, das empresas, das clínicas, é esse também, o que eu comecei falando no início. Achar que tudo que eles vão mostrar já é comum, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, não é nada novo. Cara, tem público para ver o café da manhã das pessoas, para ver o omelete que a que ela pessoa. Quem já come viu todo dia o mesmo omelete com a mesma. e as pessoas estão lá vendo. Precisa. É o que eu vou repetir. Você precisa ser repetitivo. Você precisa mostrar o que o seu cliente precisa das habilidades sociais. Você não vai mostrar só uma vez no seu perfil. Você vai mostrar toda vez, uma vez no mês, você vai ter que falar só deste assunto. Então, você precisa ser repetitivo. E repetitivo não posso fazer o mesmo. Você tem que mostrar vários
ângulos conteúdo, daquele material. Ah, hoje eu falei para a câmera, eu sou uma pessoa que fala para a câmera, eu falei para a câmera. Amanhã eu vou mostrar um livro, depois eu vou mostrar eu vou contar como que o progresso pode ser contado o quê? Num carrossel, não precisa ser você contar. Como que houve um progresso de um aprendiz usando tal coisa e tal coisa e tal coisa. Todo dia você tem que as redes sociais, infelizmente, não são um catálogo que você coloca lá. Eu sou psicóloga, atendo aqui. Não é. Todo dia você tem que mostrar E aí eu vejo muitas pessoas reclamando, falando assim, porque agora todo profissional, além de saber da sua área, tem que ser influencer, tem que aparecer nas redes sociais, tem que ficar mostrando no TikTok. Tem que ficar o tempo todo atraindo cliente pelas redes sociais. Isso é ruim de uma maneira, mas é muito bom. Antigamente, você era um advogado, você só seria bom, seria um advogado de sucesso se seu pai também tivesse sido e te colocasse na área. Se o seu tio já tivesse um escritório. Agora não, você está de igual para igual nas redes sociais para o bambambam, que é filho do fulano, filho do ciclano. Você e sua criatividade, seu celular de R$ 1.500 podem competir de certa maneira vocês com alguém que tem outro histórico. E você tem uma chance. É claro que a gente ainda vive num mundo extremamente desigual, e sem oportunidades, mas eu acho que as redes sociais, bem empregadas, elas são uma forma de democratização e de você abrir um espaço, o seu lugar ao sol. E os profissionais, as clínicas, as empresas têm que entender isso. Esses dias, uma cliente, que é o CAD, a Nádia. A Nádia falou para mim, Helena, porque é uma clínica que eu estou tentando desenvolver nelas o interesse de gravar conteúdo. Elas ainda estão um pouco... segurando ainda, né? Tá segurando. Aí a Nádia falou, Helena, eu fui no Instagram e tinha 100 e poucas mil visualizações, e quando a gente pegou com você, não dava nem 2.000, não sei o que lá. Aí eu falei, olha, precisou desse número. Eu tô falando há meses. Me deu vontade de falar assim. Precisou ver esse número. Mas é porque ela entrou em contato com a consequência positiva. E é isso. É importante o número? É super importante o número. Mas antes do número, vai ter conteúdo que vai ter 10 likes. A gente na Realize tem conteúdos que eu pego o corte de vocês, tem 300 likes, não sei quantos compartilhamentos, e outros que tem 50, que é o menos que a gente tem hoje em dia. A gente tá chique, a gente tá bem pro conteúdo que não é meme, não entendeu? A gente transforma alguma coisa em meme e tudo, mas não é um meme para a população em geral, é muito nichado. Então a gente está muito bem. Mas tem que entender que aquele espacinho nas redes sociais é o seu lugarzinho no sol. A atenção. A gente está na economia da atenção. A gente tem que aproveitar aquilo. Já falaram disso. Eu não vou. Já fizeram um vídeo muito mais bonito do que eu poderia fazer. Não interessa. Vai ter 10 pessoas que não viram o vídeo de lá, que viram o seu. Entendeu? Parem, é muito absurdo como que as pessoas não entendem os números. 300 pessoas assistindo stories da Realize, você enche uma sala com 300 pessoas? Não enche. Então entendam, 30 pessoas curtindo, não vou postar mais, só 10 pessoas curtiram meu post. 10 pessoas viram aquilo e deram like. Esse é o trabalho. O trabalho não é viralizar e ficar famosa e ganhar um Oscar pelo conteúdo nas redes sociais. O trabalho é entender que alguém vai falar mal, que alguém não vai gostar, e que isso também não é ruim. É isso, eu já passou da 1 hora, já estou encerrando. Mas assim, Helena, foi uma consultoria gratuita para quem quiser assistir, quem puder assistir, inclusive, lá no nosso canal do YouTube, fica salvo, fica gravado, a Helena coloca daqui a pouco lá. Todas as lives estão lá, se inscrevam no canal. Todas as lives, se inscreva, é isso mesmo. É aquilo que eu já falei, não preciso falar de novo, mas a gente olha para as influenciadoras digitais, todo dia elas falam do produto daquele negócio labial. Todo santo dia, que saco. Mas tá lá. Que saco para mim, que não sou público. Mas para quem é público, tá lá. Então, te agradeço muito, Helena. Eu tô já aqui com várias ideias, porque TDAH tem ideia. Eu já quero uma collab da Lavanda com a Realize, dando dicas, cápsulas de como que a gente pode aliar a análise do comportamento com marketing. Sim. Vamos fazer. Vamos. Um abraço. Tchau. Um abraço, beijo. Obrigada, Helena.